Questão 3. Fatórias de expressões. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na 1 e na 2, só que duas vezes, tá? A gente vai colocar o termo em evidência duas vezes. Ó, vamos começar com a letra A. 6x mais 6y mais ax mais ay. Qual que é o fator em comum nos dois primeiros termos? O 6. 6x mais 6y. Deixa o 6 em evidência. Vai ficar dentro da chave x mais y. Aí. Qual que é o fator em comum nos dois últimos termos? Ax mais ay. O a. Então fica mais a vezes x mais y. Agora, a gente tem outro fator em comum, que é o x mais y. Tem 6x mais y e ax mais y. Então, o x mais y é o fator em comum. Vou deixar ele fora, aqui, x mais y, vezes os dois fatores que multiplicavam eles antes, 6 mais a. Então, a resposta é x mais y vezes 6 mais a. Letra B. Ax mais ay mais 7x mais 7y. Mesma coisa. Qual que é o fator em comum nos dois primeiros termos? O a. Deixo ele em evidência, vezes x mais y. Qual que é o fator em comum nos dois últimos termos? O 7. De novo, x mais y. Qual que é o fator em comum agora? X mais y. Então vai ser x mais y vezes os multiplicadores que eram antes, a mais 7. Certo? Letra C. 2a mais 2n mais ax mais nx. Qual que é o fator em comum nos dois primeiros? O 2. Então, 2 multiplicando a mais n. Qual que é o fator em comum nos dois últimos termos? O x. É ax mais nx. Então, deixo o x em evidência. Vezes o a mais n. Qual que é o fator em comum agora? A mais n. Então, deixa aqui a mais n, multiplicando os que tinham antes. 2 mais x. Ó, observe que aqui são todos mais, porque todos os sinais dentro dos exercícios eram mais. Mais. Quando tiver menos, isso vai fazer uma diferença, tá? Letra D. Ax mais 5bx mais ay mais 5by. De novo, nos dois primeiros termos, o termo em comum é o x. Vou deixar ele em evidência. Tirando o x, só sobra o a. Tirando o x, sobra mais 5b. Nos dois últimos termos, qual que é o termo em comum? O y. Então, mais y vezes, tirando o y fica a, tirando o y fica 5b. Então, mais 5b. Qual que é o termo em comum agora? O a mais 5b. Tem a mais 5b aqui, tem a mais 5b aqui. Então, deixa ele em evidência, a mais 5b, vezes os fatores multiplicadores dele antes, x mais y. Letra E, e aqui tem um sinal negativo, né? 3a menos 3b mais ax menos bx. O jeito que a gente observa o fator em comum é o mesmo, tá? Só vamos nos atentar aos sinais. 3a menos 3b, fator em comum, o 3. Então, deixa o 3 em evidência. Tirou o 3, fica só o a. E aqui não vai ser mais, vai ser menos, porque o sinal que está aqui no meio é menos. Menos, tirei o 3, do 3b ficou só o b. 1 vezes o b. Então, b. Nos dois últimos termos, ax mais bx. O fator em comum é o x. E aqui é mais porque ele começa com mais. Mais. X em evidência. Tirou o x do ax, ficou a. Tirou o x do bx, ficou b. A menos b. Qual que é o fator em comum agora? A menos b. Então, eu vou escrever o a menos b multiplicando os fatores que tinham antes. 3 mais x. Está vendo que este mais de 3 mais x é porque aqui no meio é mais. Se aqui fosse menos, seria 3 menos x do mesmo jeito. Tá? Opa. Letra F. 7ax menos 7a mais bx menos b. Qual que é o fator em comum nos dois primeiros termos? O 7, mas não só o 7. O 7a, tá? Tem 7a aqui e tem 7a aqui. Então, o que eu vou tirar fora é todos os fatores em comum. 7a. Tirou o 7a do 7ax, sobrou o x, tá? Tirou o 7a daqui, ficou menos 1, tá? Porque 7a vezes 1 dá 7a. Então, eu tenho que, como eu dividi por 7a, ficou só o 1. O sinal de menos é porque aqui era menos, certo? Mas, qual que é o fator em comum entre bx e b? O b. Mais b vezes x
menos 1. Por que 1 outra vez? Porque aqui era só o B. Como eu tirei o B, que fator multiplicador que mantém a letra como ela está? Que mantém qualquer número como ele está? O 1. B vezes 1 dá 1, como 7A vezes 1 dava 7A. Tá? Qual que é o fator em comum agora? X menos 1. Então, eu vou deixar o x menos 1 em evidência, multiplicando os fatores que sobraram. Tá? Vezes 7A mais B. Então, x menos 1 vezes 7A mais B. Letra G. 2x menos 2 mais yx menos y. Mesma coisa. Fator em comum nos dois primeiros termos, o 2. 2 vezes x menos 1. Outra vez o 1 vai aparecer aqui, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, para voltar no 2, tem que multiplicar por 1. Então, o 1 se mantém aqui. E mantém o sinal de menos que eu tinha ali. Mas, qual que é o fator em comum nos dois últimos termos? O y. Então, eu tiro o y em evidência, multiplicando x menos 1. Mesma coisa. Porque aqui era só y, tirei o y fora. Que fator que eu multiplico para continuar sendo y? O 1. Que o 1 não muda nada na multiplicação e na divisão. Qual que é o fator em comum agora? O x menos 1. Multiplicando os termos que sobraram, que é 2 mais y. Certo? Letra H, a última. AX mais A mais BX mais B. Fator em comum nos dois primeiros termos. O A, então vou tirar o A em evidência, vezes x mais 1. Outra vez o 1, porque aqui era só o A. Como eu tirei o A em evidência, que fator que eu multiplico para continuar tendo A? O 1. Então deixo o 1 ali dentro. Mais, qual que é o fator em comum em BX mais B? O B. Sobrando então x mais 1. Mesma coisa, outra vez o 1 aparecendo aqui. Fator em comum agora é o x mais 1, que aparece nos dois. Tá? X mais 1 vezes A mais B. Certo?